autópsia psicológica é um método retrospectivo de avaliação de personalidade. Ela é empregada quando a pessoa não está presente para que se possa fazer diretamente essa avaliação. Em casos como estar morta, ter desaparecido, estar em coma ou estar impossibilitada de comunicar-se por alguma situação específica. Esse método, ele é bastante utilizado em vários países e pouco utilizado no Brasil. Ele tem início na década de 40, em Cuba, e foi exatamente para se avaliar a personalidade de uma pessoa que havia sido assassinada, e se percebeu que a pessoa, que assassinou, no caso era uma mulher que havia assassinado seu companheiro, porque ele a provocou de tal forma que ela não conseguiu encontrar outra saída que não fosse matá-lo, Então, situações como essa, então a gente vai dizer que é em casos em que o réu ele acaba cometendo o homicídio por provocação injusta e constante da vítima, Então, quando se quer fazer esse tipo de defesa, pode-se utilizar a autópsia psicológica, evidentemente, em casos muito específicos, em que a vítima procurou ajuda, não obteve, ela era muitas vezes mantida em cativeiro, ela era torturada, ela era extremamente agredida, até que ela, em um momento de extremo desespero, ela acaba matando alguém, E aí sim caberia a utilização desse método na defesa desse tipo de réu. E também, quando a gente tem pessoas desaparecidas, e o Brasil é um dos países que mais tem pessoas desaparecidas, se poderia aplicar o método, porque ele vai oferecer características importantes de quem era aquela pessoa que desapareceu. Evidentemente, não estamos falando de crianças, de pessoas que estejam com algum tipo de impedimento, como, por exemplo, uma pessoa cega, que não consegue ver o que está acontecendo. Aí realmente não compensaria se utilizar o método, porque não seria apropriado. Mas, quando uma vítima que não está nestas condições desaparece, uma vítima, porque às vezes acaba sendo mesmo uma vítima, de um homicídio, ou de um sequestro, de um tráfico de pessoas, Mas, enfim, quando essa pessoa desaparece e não se tem nenhuma pista, se aplica esse método e consegue-se entender uma série de situações envolvendo aquela pessoa. E aí se levanta hipóteses a respeito de onde ela poderia estar ou do que poderia ter ocorrido com ela. Também em situações de suicídio, em que se quer compreender por que a pessoa cometeu suicídio. E nesses casos, a família certamente vai muitas vezes se sentir aliviada, porque muitas pessoas cometem o suicídio, na verdade, é o que os outros pensam, mas na verdade, de fato, não foi um suicídio, pode ter sido um acidente, Então ela podia estar delirante, ou tendo alucinações, e por conta disso, para fugir de algum mal muito grande, queria dominá-la, ela acaba se jogando de um prédio, achando que ela vai poder fugir, E aí não é
um suicídio, né, mas uma morte acidental. Ou mesmo, né, em jogos perigosos, né, em que adolescentes, principalmente, né, crianças, adolescentes e jovens adultos, às vezes se envolvem, e aí começa uma disputa e não é que ele quer morrer, né, mas aquele tipo de jogo, como diz, né, o próprio nome, um jogo perigoso, o leva a óbito, né? Então ele não tinha intenção de fato morrer, mas de competir, né? Uma pessoa imatura, certamente, né, não percebe às vezes o perigo que está correndo, né? E acaba, né, participando de um jogo perigoso, né? Como tantos que hoje ainda estão presentes, né, em nossa sociedade. E também em casos em que existe uma dúvida sobre um crime, né, ou um homicídio, né? A gente sempre fala de uma morte violenta, né? Então, se tem dúvida se realmente foi um homicídio, foi um suicídio ou foi uma morte acidental, né? Então, se aplicando o método da autópsia psicológica, é possível, né, diferenciar se realmente aquela pessoa suicidou ou ela foi assassinada, né? E foi, portanto, um caso como esse, um homicídio disfarçado de suicídio e que também, eventualmente, a gente tem notícias, né, de que um crime como esse ocorreu, né? Bom, o método da autópsia psicológica, né, é um método científico, ele requer, né, uma capacitação específica, né, de quem pode aplicá-lo, e são, né, os profissionais de saúde mental, especificamente psicólogos e psiquiatras, outros profissionais não, né, eles participam, né, da aplicação do método dentro de suas respectivas áreas, mas a aplicação de fato é feita, né, por psicólogos ou psiquiatras. O que se faz, né, um levantamento completo e complexo a respeito daquela pessoa que se quer avaliar, né? Buscando registros que ela tenha deixado, né, como diários, agendas, anotações, vídeos, né, caseiros que ela fez, que ela participou, fotografias, cartas, né, tudo que você pode levantar a respeito daquela pessoa, né, que mostre um pouco de como ela era, né. E também se houve, né, um número, né, bem, né, razoável de pessoas que conviveram com ela, para que contem como ela era, né? E aí se tem um roteiro, né, um questionário que se aplica, né, para as pessoas que tenham tido, né, essa intimidade com a pessoa. Também se pode buscar pessoas que não tiveram intimidade, mas que haviam, né, constantemente, como, por exemplo, o porteiro de um prédio, né, a faxineira, né, muitas vezes, né, empregados domésticos, né, que conviviam ali, não eram pessoas da intimidade, né, mas estavam ali naquele convívio e sabiam como ela era. E ainda se busca informações que tenham, né, um respaldo aí de uma declaração, né, por exemplo, como de um psiquiatra, né, se aquela pessoa tinha algum problema em termos de um transtorno mental grave, né, também, né, chamado de doença mental, se ela alguma vez anteriormente, por exemplo, tentou suicídio, colegas de trabalho mais próximos, enfim, né, se conversa, se entrevista, portanto, muitas pessoas que poderiam dar informações a respeito daquele que não está ali presente, né, para poder falar por si só, né? Então, é um método bastante interessante, muito importante, principalmente na investigação policial, né, de crimes violentos, como esse,
né, em que não se sabe motivação, autoria, ou que se tenha dúvida, né, mesmo sabendo a autoria, mas tem dúvida se realmente foi um crime doloso ou culposo, né? Então se aplica esse método e se consegue levantar hipóteses que são bastante confiáveis para se solucionar esses crimes que muitas vezes são considerados insolúveis, né? Seriam insolúveis e são insolúveis porque não se utilizou um método científico que propiciasse a solução do mesmo, né? Então, a autópsia psicológica, como eu falei, ela é de extrema importância na investigação criminal e deveria ser utilizada, né, com bastante frequência, principalmente em um país como o nosso, em que muitos homicídios ocorrem e não se chega aos autores, né? Exatamente por não se saber muito sobre os relacionamentos, né, daquela vítima. Então, basicamente, né, o que a gente pode falar da autópsia é isso, né, falando, claro, rapidamente, porque demandaria aí, né, horas e horas, né, para falarmos a respeito desse método, né, e né, infelizmente a gente usa pouco aqui no Brasil, né, quando deveria utilizar com muita frequência.